mais uma história do nosso extraordinário, magnífico, inigualável podcast Crime. Aqui quem vos fala é Detley. Sou uma curiosa que toda sexta-feira às 20 horas conto um crime baseado num fato real. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aos comentários e aos novos inscritos do último podcast. Inscreva-se, dê like e ajude o canal a continuar crescendo, porque é muito importante para a vida desse canal. No último podcast, falamos da cidade de Boston que ficou coberta de açúcar. A inundação de xarope da cidade de Boston e os corpos sobre a cobertura de açúcar. A história parece piada, parece surreal. Hoje falaremos de um apocalipse sem fim. Parece mais uma história surreal. Na noite de 3 de dezembro de 1984, um gás altamente tóxico escapou de uma fábrica de produtos químicos dos Estados Unidos, em Bhopal, na Índia. Milhares de pessoas morreram em um dos piores acidentes industriais da história. Mas, para dezenas de milhares, o pesadelo ainda não acabou. Décadas após o desastre. Baijabi se sente fraca, não consegue mais enxergar direito. Se ela fala por muito tempo, fica sem fôlego e respira pesadamente. Mas ela não quer ficar em silêncio. Baijabi decidiu falar. Falar sobre sua vida e seu sofrimento, mesmo tantos anos após a tragédia. Ela não quer ficar sentada e esperar, nem por ajuda e nem pela morte, que desde aquela noite terrível, há um quarto de século, se abateu sobre as pessoas em Bhopal, no centro da Índia, muito mais rapidamente do que antes. Baijabi, muçulmana, tinha 29 anos e era mãe de 4 filhos quando o desastre a atingiu e a toda aquela cidade. Estávamos dormindo quando meu marido me acordou de repente e disse: "Diga-me, alguém espalhou pó de pimenta aqui?" Seus olhos estavam ardendo e as crianças acordaram e choraram. Foi então que percebi que meus olhos também estavam ardendo e de que algo havia errado. Eu mal conseguia respirar e as crianças também estavam tossindo terrivelmente. Baijabi olhou para fora da sua cabana de barro, no bairro pobre, ao lado da fábrica de produtos químicos da empresa norte-americana Union Carbide. As pessoas passavam correndo por ela e gritavam: "Saiam daqui, saiam daqui!" Outras corriam na direção oposta, em direção à fábrica industrial, porque achavam que lá poderiam conseguir remédios para seu súbito e estranho sofrimento. Algumas pessoas gritaram que havia um vazamento de gás na Union Carbide. Lembra Baijabi? Eu nem sabia o que era Union Carbide. Em algum momento, as sirenes da empresa começavam a tocar. Oh, oh! Mas o que isso significava? Ninguém nunca havia explicado às pessoas para que servia essa sirene. Assim, Baijabi não tinha ideia de que ela e sua família, assim como milhares de outras pessoas, tinham acabado de se tornar vítimas de um dos maiores acidentes industriais da história. A Union Carbide produzia pesticidas. Na noite de 2 de dezembro de 1984, às 23h10,
O inspetor notou o aumento da pressão em um tanque de gás, mas ele não reconheceu o perigo. Não houve alarme. Cerca de 2 horas depois, um odor acre se espalhou pelas instalações da empresa. Uma nuvem altamente tóxica de isocianato de metila, MC-MIC, um produto intermediário da fabricação de pesticidas, se instalou sobre Bhopal, como uma mortalha sobre 65 quilômetros quadrados densamente povoada, escreveu um jornal após o desastre. Quando finalmente se dissipou, o doce odor de decomposição se espalhou. As condições eram apocalípticas. O marido de Bai Jabi pegou apressadamente um dos 4 filhos e fugiu em sua bicicleta. Ela envolveu as outras crianças em um lençol e saiu correndo da cabana. Depois de algumas centenas de metros, percebi que, em meu pânico, que eu havia esquecido uma criança na cama. Então voltei correndo. A jovem mulher teve uma visão terrível. Pessoas mortas, vacas, cachorros, gatos e até pássaros estavam espalhados pela estrada. 2 policiais me viram e me levaram a um lugar onde consegui remédios para mim e para meus filhos, disse Bai Jabi. O veneno teve um efeito retardado em muitas pessoas. De acordo com o Conselho Indiano de Pesquisa Médica, de 8.000 a 10.000 pessoas morreram nos primeiros 3 dias após o acidente. Nos primeiros 10 anos, mais de 25.000 pessoas morreram em decorrência do acidente e mais de 30.000 morreram desde então. Pelo menos 100.000 pessoas ainda estão sofrendo de problemas de saúde hoje, diz Rachna Trikra, ativista da organização internacional Campaign for Justice in Bhopal. Elas têm dificuldade para respirar, têm úlceras de todos os tipos, ficam cegas, muitas têm câncer e não sei quantas crianças nascem com deformações e doenças graves. Muitas mulheres não podem mais ter filhos. Para o povo de Bhopal, o desastre está longe de ser história. O veneno ainda está lá e os responsáveis ainda se recusam a fornecer água potável à região afetada, critica Rashma Dringra. Não queremos nem falar sobre a compensação financeira. É inacreditável, mas um quarto de século depois, a maioria das vítimas ainda está esperando dinheiro, diz ele. Além disso, diz Dringra, a Union Carbide, ou a gigante química norte-americana Dow Chemical Company, que comprou a empresa em 2001, ainda não revelou exatamente como ocorreu o desastre e quais toxinas as pessoas foram expostas na época. Uma válvula estava com defeito? Ou havia uma rachadura no tanque? Foi realmente apenas vazamento de MC-MIC? Certamente havia muitas outras substâncias envolvidas, acredita Dringra. E os padrões de segurança foram ignorados. Na época, a Union Carbide possuía 51% da fábrica em Bhopal, que tinha apenas 5 anos de idade e foi fechada logo após o desastre. A pedra fundamental nunca deveria ter sido colocada tão perto de um bairro densamente povoado. Mas as normas de segurança não foram respeitadas e políticos corruptos autorizaram a construção. Assim como a gerência da Union Carbide, eles viram uma fonte de mão de obra barata na região residencial dos pobres. Assim que a fábrica começou a funcionar, a gerência indiana da empresa diminuiu os padrões de segurança, reduzindo o treinamento de segurança dos trabalhadores de 6 meses para 2 semanas. Para economizar dinheiro, o sistema de resfriamento foi desligado. Embora o MIC evapore muito rapidamente,
e, portanto, precise ser resfriado. Os sistemas de sprinklers foram instalados incorretamente. Eles poderiam ter reduzido a extensão do desastre, porque o MIC não é nem de longe tão perigoso quanto quando é combinado com a água. Mas nem os políticos, nem os gerentes se preocuparam com a segurança. Eles cultivaram bons contatos uns com os outros. A elite política do estado de Madhya Pradesh, cuja capital é Bhopal, teve permissão para usar a luxuosa casa de hóspedes da empresa. Um trabalhador já havia morrido em 1981 após um vazamento de gás venenoso fosgênio. Também houve acidentes graves nos anos seguintes, mas a gerência e os políticos só queriam ver sucessos, não queriam ver os perigos. Após os desastres, famosos advogados americanos ofereceram sua ajuda às vítimas, gratuitamente, com a esperança de receber uma parte das possíveis indenizações de bilhões. O governo indiano, no entanto, agiu rapidamente. Em um acordo extrajudicial, acertou o pagamento de 470 milhões de dólares com a administração da Union Carbide. Os políticos indianos não queriam prejudicar a reputação do país como local de negócios e indústria. E, portanto, pouparam a empresa de bilhões de dólares em reclamações das vítimas. Portanto, a indenização das vítimas estava nas mãos do governo indiano. De acordo com as vítimas, o governo não cumpriu essa tarefa adequadamente. Recebi um pagamento único de 10 mil rúpias e recebo 400 rúpias por mês. Só isso, diz Bajrabi. 400 rúpias é o equivalente a 5 euros. Muitas outras vítimas não receberam absolutamente nada. Os arquivos sobre o caso ainda estão se acumulando, alguns dos quais se tornando ilegível ao longo das décadas. A maioria das vítimas era pobre e precisava urgentemente de ajuda financeira. Por exemplo, estou quase cega, embora tenha apenas 53 anos de idade. Meu marido me deixou, então tive que cuidar dos meus 4 filhos costurando. Um dos meus filhos agora tem sua própria filha. Ela tem 2 anos, mas não consegue andar. Bajrabi está convencida de que isso também é uma consequência do desastre. Com a indenização ainda pendente, é do interesse do governo minimizar o número de vítimas. Há muitos fraudadores entre os solicitantes de ajuda, diz um funcionário do governo estadual de Pradesh. Portanto, temos que examinar cada caso. Mas ele admite que pode entender a frustração das pessoas afetadas. A Dow Chemical Company assumiu o controle da empresa norte-americana Union Carbide Corporation, quando já havia vendido sua participação na Union Carbide India. A influente empresa agora se chama Everyday Industries India. A Dow Chemical lamenta a catástrofe ocorrida, mas rejeita qualquer responsabilidade. A Dow não é responsável pelos eventos de Bhopal. No entanto, temos lembranças duradouras desse desastre e ajudamos a melhorar o desempenho do nosso setor em todo o mundo, diz a empresa. A Everyday Industries, por outro lado, considera o caso Bhopal encerrado. A responsabilidade da indenização é dos políticos e a causa do acidente foi esclarecida. A empresa de consultoria Arthur Don Light realizou investigações intensivas logo após o acidente e chegou à conclusão de que tal vazamento de gás só poderia ter sido causado por sabotagem. Alguém deliberadamente despejou água no tanque, o que levou a uma violenta reação química, diz a empresa.
No início de novembro, o governo de Pradesh queria abrir ao público a fábrica de Bhopal, onde antes apenas ambientalistas, especialistas e investigadores tinham permissão para entrar, como prova de que tudo estava bem. Tantos anos após o acidente, Gaur, o ministro responsável, muitas pessoas ainda acreditam erroneamente que há resíduos tóxicos armazenados no local. No entanto, a saúde dos residentes locais não está de forma nenhuma em risco e o lençol freático não está contaminado. De acordo com os cálculos do Center of Science, uma organização de proteção ambiental com sede em Nova Delhi, a água subterrânea está 40 vezes mais contaminada com substâncias tóxicas do que a média na Índia, mesmo a 3 quilômetros de distância do local do acidente. O governo retirou os planos de abertura após os protestos. Seja qual for as consequências, foram e continuam sendo devastadoras, diz Mashrapi. Provavelmente estaremos mortos até que alguém finalmente decida nos pagar. Nós, vítimas, simplesmente fomos esquecidas. Somos apenas pessoas pobres, diz ela. Em seguida, ela arruma suas coisas e parte para um comício. Ela quer contar ao maior número possível de pessoas sobre o seu destino no aniversário da catástrofe que mudou sua vida. Mais uma história infeliz do nosso podcast.